E nós temos aprendido, né, queridos, que fé é a certeza daquilo que se espera, é a convicção. É isso que Deus quer de nós. Deus ele vai dizer uma outra passagem que o meu justo viverá por fé. É um padrão de Deus estabelecido para nós, os seus filhos. Quem é filho de Deus tem que aprender isso. Aprender a viver por fé. Fé é a certeza daquilo que se espera. É a convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo o meu milagre, mas eu já creio pelos olhos da fé que ele já existe e que ele já é real. E a porta, ela já está aberta para a gente entrar em nome de Jesus. Temos aprendido a dar voz à nossa fé. A nossa fé, ela é ativada não quando a gente se cala, mas quando a gente fala, né? Diante do caos, né? A Bíblia diz, né, que diante do caos, Deus ele criou o mundo e havia trevas, havia o abismo. E diante do caos, Deus não se calou, Deus ele falou. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então nós aprendemos isso, que diante das circunstâncias da vida, diante dos desertos, diante dos problemas, hoje estamos num culto maravilhoso, mas amanhã é segunda-feira, amanhã vai ter desafio, amanhã, irmão, vai ter coisa importante para a gente enfrentar, mas Deus está nos ensinando que nós temos que falar, que essa semana pode os gigantes se levantar, mas em nome de Jesus Cristo, nós já entramos e sairemos mais que vencedores nessa semana em nome de Jesus. Aprendemos semana passada que a fé que agrada a Deus não é uma fé fingida, não é uma fé meia boca, não é uma fé, né, água de salsicha, não é uma fé. Como é que a gente sabe que a gente tem uma fé fingida? É na hora da luta, é na hora da dificuldade. Quando tudo vai bem, irmão, a gente não consegue medir o nível de fé que a gente tem. Quando é, pastor, que nós conseguimos medir o nível, o tanque de fé que eu tenho? É na hora da luta, é na hora da dificuldade, né? É na hora que o gigante se levanta. E nós aprendemos isso, que a fé que agrada a Deus não é uma fé fingida, é uma fé autêntica. Não importa as circunstâncias, eu continuo crendo naquele que tudo pode fazer pela minha vida. Como já disse, né? Tudo está dando errado, Jó. Não importa. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele se levantará para mudar a minha sorte. Aprendemos também que a fé que agrada a Deus, irmãos, é a fé que acredita no que Jesus diz. É aquela fé que não pensa em dois pensamentos, não cochia em dois pensamentos. É aquela que, irmão, não importa, eu acredito no que Jesus diz para a minha vida. Eu acredito que Jesus diz para a minha família. Eu acredito nas palavras de Jesus para a minha casa. E todos aqueles, irmãos, escuta isso. Há mais de 2000 anos, a palavra foi liberada 2000 anos atrás, e de lá até aqui, e quero falar também, que até Jesus voltar, ninguém, não houve na face da terra, e nunca haverá um ser humano que ousa dizer, eu confiei em Jesus, eu confiei na palavra de Jesus e quebrei a cara. Eu confiei na palavra de Jesus e fui decepcionado. O Ícaro leu aqui a palavra, Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Todo aquele que tem fé no que Jesus diz, vive coisas extraordinárias. E se você já tomou posse da palavra, reage na altura da tua fé, meu irmão. Então olha para o teu irmão e diga assim, I believe. Eu acredito. E aí, irmão, está pensando que eu não estou evoluindo, irmão? Eu acredito. Fala para três, eu acredito em Jesus. Eu acredito em Jesus. Pois bem, isso foi só um lembrete do que nós temos aprendido, do que Deus tem ministrado ao nosso coração. E fala para o teu irmão, a gente está no clima de seminário. Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, irmão. Vigia, pastor. Semana passada o culto acabou, parece que a gente não deu vontade de ir embora. Ó, tem gente chegando aí, ó, traz gente aqui para frente. Tem gente chegando aí, ó, traz aqui para frente, os líderes aí encaminham
as ovelhas amadas aí aqui para frente. Tem cadeira aqui, pode sentar na nossa cadeira. Tem problema não, aqui é a casa de Deus. Amém? Pode trazer aqui para frente. Amém. E hoje, irmão, eu senti essa semana Deus ministrar meu coração algo com o seguinte tema: como a nossa fé é desenvolvida. Como a nossa fé é desenvolvida. Para você que gosta de anotar, esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Como a nossa fé é desenvolvida. Como a nossa fé é desenvolvida. Livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 11. Olha o que Deus diz na sua palavra. Eu venho em breve. Tem uma tradução que diz assim: eis que venho sem demora. Quantos aqui acreditam que Jesus está vindo? Vou melhorar minha pergunta. Quantos aqui creem que Jesus vai vir buscar você, vai vir buscar a sua casa, vai vir buscar... Então fala para três aí, ele está vindo, ele está vindo. Ele está vindo, e é sem demora. Ele está vindo. Eis que venho sem demora. E aí ele diz assim, olha, guarda, enquanto eu não chego. Ei, amado, ei, amada, enquanto eu não chego, guarda o que tu tens. Ai. Ei, glória. Ele está vindo. Fala assim, uau. Fala assim, o meu amado está vindo. O amado da nossa alma está vindo. Mas enquanto ele não vem, enquanto ele não chega, ele disse, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Interessante, querido, esse texto, porque enquanto Jesus não vem, ele nos dá um conselho. Qual? Que nós temos que guardar aquilo que nós temos. Fala para o seu vizinho aí, você tem algo incrível dentro de você. Guardar o que nós temos, o quê? O que eu tenho, pastor, de tão incrível? Ah, glória. Interessante que o apóstolo Paulo, na parte final do seu ministério, ele declara assim, para o seu filho amado Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então fala para três, prepara para três. Enquanto Jesus não chega, guarda a tua fé, querido. Enquanto Jesus não chega, guarda a tua fé. Guarda a tua fé, guarda a tua fé. Guarda a tua fé, porque é pela fé que nós vamos conquistar as nossas conquistas, e é pela fé que nós subiremos com Ele. Oh, glória! Bate no ombro de três irmãos e fala assim, guarda a tua fé, irmão. Faz com o apóstolo Paulo, guarda a tua fé. Por que guardar a fé, gente? Se a fé não fosse tão importante, não seria necessário a gente guardar. Porque esse conselho tão precioso para nós, uma palavra escrita há mais ou menos 2000 anos atrás, e tem um poder incrível nos dias de hoje, Claudemir. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A história do apóstolo Paulo foi marcada por muitos desafios, irmãos. O apóstolo Paulo, se você ler ali a carta que ele escreve à igreja de Coríntios, você vai ver os desafios que o apóstolo Paulo enfrentou na sua vida.
sofreu terríveis naufrágios, foi mordido por uma serpente venenosa, foi apedrejado quase à morte, foi preso, chicoteado por falar do amor de Jesus, foi severamente perseguido. Interessante, querido, que a cada desafio que o apóstolo Paulo vivenciava, a sua fé era desenvolvida. Eu vou repetir isso. Interessante que a cada desafio que Paulo vivenciava, a sua fé era desenvolvida. A cada luta, a cada obstáculo, a cada guerra, a cada problema que Paulo vivia, ao invés da sua fé diminuir, a sua fé aumentava. Sabe o que eu aprendo com o apóstolo Paulo, meus amados, nessa noite? É que para o apóstolo Paulo, desafios não eram desafios, problemas não eram problemas. Para o apóstolo Paulo, problemas e desafios eram, na verdade, treinamento de Deus para uma nova fase, para um novo tempo de Deus na sua trajetória. Então levanta a mão de profeta para cima, você vai me ajudar a pregar. Levanta a mão de profeta para cima, aponta o dedo para o irmão mais animado do seu lado e diz assim: todo desafio que você enfrenta é Deus te treinando para um novo tempo, para uma nova história, para dias melhores. E se prepare, tem o novo de Deus chegando para nós essa semana, meu irmão. Glória. Só quem acredita, por favor, só quem acredita, por favor, levante a mão e adore a Ele, levante a Ele, está aqui nesse lugar. Eu sinto Ele. Tem gente aqui, pastora Águida, que está passando o pior momento da sua história. Tem gente aqui, irmão Claudemir, que quem sabe está passando por muitos problemas na área de finanças, na área familiar, nos relacionamentos. Meu irmão, faça como o apóstolo Paulo. Ele ingeria cada problema, cada dificuldade, cada obstáculo. Na verdade, ele não conhecia nada disso. Todo problema que surgia para ele entendia que era treinamento de Deus para coisas maiores. Ai, irmão, levanta a mão para o céu, levanta a mão para o céu, bota no ombro, sacode o irmão para ele não dormir, sacode ele, diga assim: olha, tem coisa de Deus te esperando lá na frente. Fala aí, olha, tem coisa de Deus te esperando lá na frente. Deus está te preparando para dias melhores estão vindo. Aleluia! Eu creio. Agora, como é que a nossa fé é desenvolvida? Como a nossa fé é desenvolvida? Vamos abrir a Bíblia, livro de Marcos, no capítulo 4, verso 35. Tem coisas interessantíssimas aqui. Enquanto você está abrindo, deixa eu falar uma coisa. Você não está sentado diante de um homem, do lado de um homem ou de uma mulher normal. Esse irmãozinho que está do seu lado, ele está prestes a viver o melhor tempo da vida dele. Ele está prestes a viver a melhor semana. O diabo disse, vai falir. O diabo disse, vai acabar. O diabo disse, vai acabar, vai falir o casamento. Não. Melhor tempo, melhor estação. Tem gente aqui que está no inverno, se prepara, vai para o verão, vai para a primavera. Tem casamento aqui que parece que está em crise. Não, vai para a lua de mel, vai para Paris com o Ícaro. Olha o Ícaro aí, ó, vai para Paris. Não tinha nem rede para se embalar, vai para Paris agora. Vai lá no Parque dos Príncipes. Falei para ele, traz uma camisa do Neymar para mim. Vai levar a bandeira da igreja da família, vai estar lá na Torre Eiffel, lá dizendo, só o Senhor é Deus. Como a nossa fé é desenvolvida. Repara esse texto, irmão. Cadê o teclado? Vamos junto. Verso 35. Eu queria, irmãos, que vocês prestassem bem atenção nos detalhes da Bíblia.
Presta atenção. Então você que está no Instagram, fecha o Instagram, por favor. Você que está no WhatsApp, fecha o WhatsApp. Você que está no Facebook, fecha. Você que está no Orkut, ainda tem gente no Orkut ainda. Fecha. Eu tenho agentes secretos aí espalhados. Eles vão tirar foto de você e vão botar você no telão. Vamos prestar atenção. É pouco tempo para a gente estar aqui. Escuta isso aqui. Como a nossa fé é desenvolvida. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele quem? Jesus, aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Percebe que nesse primeiro versículo, algo precisa ser grifado. Se você está com Bíblia de papel aí na sua mão, grifa. Vamos para o outro lado. Grifa isso. Grifou? Pastor, não estou com Bíblia nem de papel e nem em nada. Vigia, irmão. Para trazer Bíblia para a igreja. Pois bem, verso 36. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. Irmão, vamos ler ao ponto de nós entrarmos no cenário, sabe? Deixar com que esse texto entre de fato no nosso coração. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Interessante é que Jesus ele entra no barco segurando um travesseiro. Os discípulos não viram isso. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. Você está com a Bíblia aberta aí, caneta na mão? Grifa isso aí que eu vou te dizer. E disse ao mar. São palavras-chave. Como a nossa fé é desenvolvida. O vento se aquietou. E fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam... Eu acho que o discípulo Jânio olhou para ele e disse: mestre, medo é pouco, a gente está apavorado mesmo. E eles estavam apavorados. E perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Uau! Fala para 3 aí. Uau! Cara, esse Jesus é demais, meu irmão. Se eu fosse você, aplaudia o nome dele. Oh, glória! Como a nossa fé é desenvolvida? Fala para 3 aí, a sua fé será desenvolvida. Não, tem gente que não falou, eu vou aí, fala de novo, a sua fé vai ser desenvolvida. Interessante que no verso número 35, o escritor Marcos, ele começa dizendo algo interessante, meus amados. Ele diz assim: e naquele dia ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Jesus, ele fala aos seus discípulos. Esse texto, no verso 35, me ensina algo que,
há um convite de Jesus aos seus discípulos. Jesus, ele chama os seus discípulos. Jesus, ele libera uma palavra aos seus discípulos. Os 12, se arrumem. Por quê? Porque nós vamos para o outro lado. Interessante, querido, que eles tinham uma palavra. Eles tinham uma promessa. Qual era a promessa? De atravessar e chegar. Não, vamos comigo, gente. Eles tinham uma promessa. Qual era a promessa? De atravessar e chegar do outro lado. Está claro, está muito claro, está muito óbvio. Os discípulos tinham uma palavra. Os discípulos tinham uma promessa. Só que mais lá na frente eles não contavam com o anormal. Diante da palavra, diante da promessa, os discípulos não esperavam, eles não contavam com o inesperado. Porque a Bíblia vai dizer que se levanta um forte vendaval. Uma coisa, irmãos, é se levantar um vendaval. Outra coisa é se levantar um forte vendaval. Tem gente aqui que está no nível do vendaval. Mas tem gente aqui que está no nível do forte vendaval. Está pegando? Agora não importa. Ai, irmão, eu tô. Ai, Jesus. Não importa qual é o nível de vendaval que você chegou aqui nessa noite. Vai ter calmaria de Deus chegando no barco de alguém aqui. Toca no ombro do teu irmão, quem sabe o teu irmão que está do seu lado está vivendo o pior momento da vida dele. Ele chegou aqui pela misericórdia. Na verdade tem culto que não é a gente que vai, é Deus que nos leva. Fala para ele, olha, vai ter calmaria de Deus chegando essa semana. Vai ter calmaria. Ai, irmão. Oh, glória. Eles não contavam com o inesperado. Sabe, irmão, quando a gente começa janeiro, vai ser o meu ano. Fevereiro, vai ser o nosso ano. De repente, fecha tudo, fica em casa. De repente, é o inesperado. É aquilo, irmão, que a gente não contava em passar. É os desafios da vida. Agora, irmão, fala para quem está ao seu lado. Os discípulos... Não, mas fala com alegria. Fala, os discípulos tinham uma palavra. Os discípulos tinham uma promessa. Então deixa eu profetizar para você, meu irmão. Para cada desafio que você está enfrentando, existe uma palavra de Deus ao teu respeito. Para cada irmão, para cada gigante que se levanta, existe uma palavra de vitória para a sua vida. Para cada desafio que se levantou, existe promessa de Deus para a sua vida, irmão. Ei, crente, eles tinham uma promessa. Nas nossas vidas, escuta isso aqui. Todas as vezes que o desafio chega, a promessa chega junto. Ai, irmão, que isso? Irmão, tem que ser crente para ingerir isso aqui. Para cada desafio que chega, a promessa chega junto. Fala para quem está ao seu lado. Você não está sozinho nesse desafio, não. Ah, irmão, Deus trouxe você só para liberar isso na sua vida. Nesse desafio, você não está sozinho. Você não está, não, você não está sozinho. Não. Você não está sozinho. Você não está. Tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Tem uma promessa liberada na sua vida. Se tem desafio, tem palavra de Jesus para você, irmão. Tem. Uau! Todas as vezes que o desafio chega, a promessa chega junto. A palavra de Deus chega junto. Interessante, irmão, que para Moisés apareceu o mar vermelho.
Mas a palavra também chegou junto. Diz a meu povo que marcha, Moisés, porque eu vou dar vitória. Para Davi, chegou o desafio do gigante. Mas a palavra também chegou. Davi, tu vais ser rei de Israel, Davi. Para Josué, apareceu o desafio do Rio Jordão, mas a promessa também chegou junto. Josué, tu vais chegar na terra de Canaã, que gera vida. Tudo que os discípulos não podiam esquecer, irmão. Tudo que os discípulos não podiam esquecer era que eles tinham uma palavra. Tudo que os discípulos não poderiam esquecer, irmão. Eles tinham uma palavra. Então levanta a mão e diga assim: eu tenho uma palavra. Não, mas diga forte: eu tenho uma palavra. Diga assim: a minha família tem uma palavra. A minha casa tem uma palavra. As minhas finanças têm uma palavra. A minha saúde tem uma palavra. Eu tenho uma palavra. Tudo que você não pode esquecer, irmão, é que no desafio, na guerra, no problema, no gigante, tem palavra de Deus liberada para você, irmão. No desafio, Deus nunca nos deixa sem uma palavra. Fala para o teu irmão: no desafio, Deus nunca te deixa sem uma palavra. Deixa eu perguntar aqui, tem alguém aqui? Tem alguém que está recebendo? Tem alguém que está recebendo? Pastor, eu tenho uma palavra, a minha família tem uma palavra, a minha casa tem uma palavra. Eu tenho uma palavra. Olha aí. Verso 37. Verso 37. Levantou-se um forte vendaval. Levantou o que, gente? Foi um fraco? Foi um mediano? Foi um mais ou menos? Levantou-se um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Verso 38, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? A viagem, irmão, era para ser uma viagem normal. Lá na célula, o Claudemir contou um grande testemunho para nós de uma experiência fluvial. Um livramento que Deus deu a ele. Eu não sei aqui, irmãos, viajando por esse rio Amazonas, vocês já passaram por essa triste situação. Um princípio de naufrágio, ou quem sabe até um naufrágio. Como o apóstolo Paulo viveu em um dos seus desafios. Mas o interessante, querido, é que era para ser uma viagem tranquila. Era para ser uma viagem normal. Mas de uma hora para outra, o que era tranquilo virou um desespero, irmão. Forte vento. O escritor Marcos vai nos dizer, o vento era forte. As ondas se lançavam sobre o barco. Parece que não tinha outro lugar. O centro das atenções era o barco onde eles estavam. O barco ia enchendo de água, um desespero total. Os discípulos, desesperados, apavorados. Aí vem a grande pergunta: por quê? Por que, irmão, que de uma hora para outra parece que na nossa vida vira tudo? Por que de uma hora para outra os casais pensam em se divorciar? Por que de uma hora para outra parece que a empresa para de vender? Por que de uma hora para outra, irmão, você vai no hospital, faz um diagnóstico e aparece alguma coisa que você fica preocupado?
Por que de uma hora para outra tudo vai bem e acaba virando do avesso? Pergunta o teu irmão aí, por que, irmão? Vocês já viram aquele filme Mar em Fúria? Mar em Fúria. A força das ondas. A força da tempestade. A força, o fenômeno da natureza contra o barco. Contra aqueles que operavam o barco. Agora com isso, irmão, é algo interessante nesse filme que me ensina, que te ensina, que me abençoa e te abençoa. É que pequenas ondas nunca formam grandes marinheiros. Ah, tem gente que já está pegando. Tem gente que já está pegando. Tem gente que já está recebendo. Pequenas ondas nunca, jamais formaram bons marinheiros. É por isso que o escritor, ele dá ênfase. Forte vendaval. Porque pequenas ondas nunca formam grandes marinheiros. Grandes marinheiros são forjados e formados em meio a grandes ondas. Escuta uma coisa. Para Davi ser rei de Israel, teve um gigante Golias pela frente. Para Daniel ser um dos maiorais da Babilônia, teve a cova dos leões para ele enfrentar. Quanto mais longe você desejar chegar, maiores serão os desafios que você vai enfrentar. Escuta! Quanto mais longe você desejar chegar, maiores serão os desafios que você irá enfrentar, crente. Se eu fosse você, tirava foto disso aqui e me marcava no teu Instagram depois. Pastor, não estou entendendo. Janeiro começou bem, fevereiro também, março também, né? Pastor, de uma hora para outra, junho virou na minha vida, julho foi pior, agosto foi pior, setembro foi pior. Meu irmão, Deus te trouxe aqui só para te aprender uma coisa: quanto maior for a força do vento, maior será o nível de vitória que Deus tem preparado para você lá na frente, irmão. Se tem alguém que recebe isso, se tem alguém que recebe isso. Os discípulos haviam recebido algo de Jesus. Vamos para o outro lado. Fala para o teu irmão, não esqueça disso. Os discípulos tinham uma palavra. Você tem uma palavra. Se Jesus falou, cai nessa palavra. Se Jesus liberou algo sobre a sua vida, fala assim: no final, dá certo. Quanto maior for o nível do desafio que você vai enfrentar, maior também será o nível das tuas vitórias. Quanto maior for a guerra, maior será a vitória. Irmão, se você entendesse isso, irmão, pastor, era para Marcos melhorar a qualidade desse vento, pastor. Ao invés de ele colocar forte, é para ter colocado fortíssimo. Porque quanto maior for o nível de guerra que eu esteja enfrentando, maior será o nível da minha vitória. Pelo amor de Deus, você precisa entender isso, você precisa ingerir isso. Pastor, eu estou no meio de um tiroteio, pastor, eu estou com um problema para um lado e para o outro. Te prepara, meu irmão, te prepara, minha irmã, te prepara, família, te prepara, empresário, te prepara, homem e mulher, se prepara, igreja da família, que tem vitória de Deus do outro lado esperando você. Quanto maior for o gigante, maior será o gosto da vitória, meu irmão. Interessante isso aqui.
Os discípulos, apavorados, com medo. E Jesus estava onde, irmã Ruth? E Jesus estava onde, gente? E Jesus estava onde, gente? Te pergunto. Jesus tinha sono pesado? Hã? Como é que uma pessoa, irmão, dorme com um barco? Pararam, 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 pararam. Como é que Jesus está dormindo assim? Jesus tinha sono pesado. O que vocês acham? Eu só creio que Jesus estava dormindo porque Marcos está dizendo, e Jesus estava dormindo. Mas Jesus não estava num sono pesado. Sabe aquele dormindo e acordado? Sabe aquele meio dormindo? Mestre, acorda! Não te importa que morramos. Olha, eu dizer, irmão, é uma sensação de pavor. Mas eu não sei, irmão. Porque a palavra de Deus diz no Salmo 121, verso 4. O protetor de Israel nunca dorme. Tem uma tradução que diz assim, e nem cochila o guarda de Israel. Só que existem situações, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Existem situações na nossa vida que não é que Deus esteja dormindo, é o contrário, Ele se cala. É quando você clama a Deus e parece que a resposta não vem. É quando você ora e parece que não muda nada. É quando você clama, ora e parece que... A Bíblia vai dizer, irmão, de um testamento para o outro, houve 400 anos de silêncio de Deus na terra. Jó que o diga. De tanto desespero, ele clamava e não via o céu se mexer em seu favor. Agora, por que, irmão? Que Jesus está permitindo tudo a princípio. Por que que os discípulos estão apavorados no barco? Por que que os discípulos estão com os nervos à flor da pele no barco? O vento batendo, água entrando no barco, o desespero, o pavor. Por que que Jesus está em silêncio? Você já viu aquela frase assim? Na hora do teste, todo professor fica em silêncio. O vento, o barco parecia que ia capotar. Jesus está aqui, ó. Com travesseiro, né? A Bíblia diz, o travesseiro aqui. Jesus havia dito para ele, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Vamos atravessar para o outro lado. Vamos chegar do outro lado. Vocês têm uma palavra. Eu liberei uma promessa. Não importa o que vai acontecer no processo, nós vamos chegar do outro lado. Não importa o que vai acontecer no mês de setembro, mas em dezembro vai ter... Ah, irmão. Fala para quem está ao seu lado. Se está em silêncio, o professor fica em silêncio na hora do teste. Deus está treinando a sua
fé. Deus está desenvolvendo a sua fé. Deus está esperando de você uma atitude de fé. Uma coisa, meu irmão, é eu não murmurar, é eu não reclamar. Se está tudo, de repente tudo vira ao contrário. Deus está esperando uma atitude de fé. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele me abandonou. O silêncio de Deus é, igreja da família, se levante em fé. Tenha fé para aplaudir a Jesus. Então fala para o teu irmão, se está no silêncio, Deus está te testando. Porque Ele nunca dorme. A Bíblia diz que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Não é quanto Deus dorme, é quanto a igreja dorme. Quem dorme não é Deus, quem dorme é a igreja. Enquanto a igreja dorme, Deus nos dá. Enquanto a gente adora, Deus está trabalhando. Enquanto a gente descansa, Deus não descansa, Deus não dorme. Deus trabalha em nosso favor, irmão. Verso 39. Ele se levanta, repreende o vento. E a palavra que eu disse para você grifar é essa. E disse ao mar. E disse ao mar. Irmão, tem alguns pregadores que nesse momento gritam, né? Acalma-te, mar. Aquieta-te, vento. Se fosse isso, o escritor tinha colocado, né? E gritou Jesus. Ele disse. Quem tem autoridade não força, somente fala. Quem tem autoridade não precisa gritar, é só falar. Porque lá no final diz assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E disse: ô vento, vem cá. Você está muito... Dá uma acalmada aí, vento. Ei, mar, te acalma aí. Jesus, ele vai aos discípulos e diz assim: por que vocês tiveram medo? Por que vocês agem com medo? Ainda não têm fé? Irmãos, a nossa fé nunca é desenvolvida em tempo de paz e de bonança. Escuta isso aqui, quem está comigo aqui, diga amém. A nossa fé nunca é desenvolvida em tempo de paz. A nossa fé nunca é desenvolvida, irmão, quando tudo está indo bem, quando tem dinheiro no banco, quando todos os filhos estão na igreja, todo mundo com saúde, todo mundo barrigudinho, gordinho. Irmão, não é nesse momento que a nossa fé é desenvolvida. A nossa fé é desenvolvida, meu irmão, quando a gente está no barco, é vento batendo, é água entrando no barco. Mas uma coisa a gente aprende, que temos uma palavra de Deus. Então não importa, meu irmão, qual o momento que você está vivendo, não importa, meu irmão, qual o gigante que você está enfrentando, não importa qual é o deserto que você está vivendo, você está sendo treinado, forjado para coisas maiores de Deus lá na frente, meu irmão. Fala para quem está ao seu lado, nós temos um vamos. Não entendeu? Fala de novo, nós temos um vamos. Vamos chegar do outro lado. Não importa, meu irmão. Estamos no mês de setembro. Não importa como está o teu mês. Você vai chegar em dezembro muito abençoado por Deus. Não importa. Irmão, você está comigo? Não importa como está o teu setembro, você vai chegar em dezembro muito abençoado, muito próspero, com a igreja, com a família abençoada, com a saúde abençoada. Você tem uma palavra à tua vida, irmão.
Jesus estava querendo dizer aos discípulos que o reino espiritual é regido por comando. E Jesus disse: o reino espiritual, irmãos, é regido por comando. Lembra o que o centurião disse a Jesus? Só não precisa da minha casa não. Daqui, onde o Senhor está, libere uma palavra, e o meu servo lá em casa vai ser curado. Porque eu digo ao meu servo, vai, e ele vai. Digo, vem, e ele vem. Digo, faz isso, e será feito. Jesus, ele olha para o centurião e disse assim: uau, nem em Israel eu vi homem de tanta fé. Porque o reino espiritual é regido por comando. O vento só saiu porque Jesus falou. O vento só se acalmou porque alguém disse. O mar só se aquietou porque alguém liberou uma palavra. Então, mais uma vez, a gente volta sobre ativar a nossa fé. A nossa fé é ativada quando a gente fala. E vou te contar uma coisa para a gente orar agora, irmão. Aquilo que a gente fala aponta aquilo que nós iremos viver. Aquilo que a gente libera aponta o destino que nós vamos viver lá na frente. Livro de Tiago, no capítulo 3, verso 4. Olha o que diz: tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Quem sabe o que é barco, navio e o leme? Leme é um aparelhozinho que fica ali debaixo do navio. Um aparelhozinho. Conforme a vontade do piloto. Se o piloto que está pilotando o navio apontar para a esquerda, o leme vira conforme a vontade do piloto. Se ele apontar para a direita, ele vai para a direita. Se apontar para a esquerda, vai para a esquerda, conforme a vontade do piloto. O leme aponta o destino e a direção do navio. E Tiago vai nos ensinar que a nossa língua, a nossa boca, a nossa fala é como um leme. Para onde o que a gente fala aponta para onde a gente está indo. Por isso, meu irmão, que tem gente assim: meu casamento está uma desgraça. Está indo para desgraça mesmo, irmão. Minha vida financeira está uma bosta. E não começou nem a feder, irmão. Vai feder mais. Minha empresa está falida. Irmão. É para isso que o teu barco está indo. Agora experimenta dizer, irmão: a minha empresa será a maior empresa do estado do Amazonas. O meu casamento vai ser o casamento mais abençoado do estado do Amazonas. Os meus filhos não são a vergonha da sociedade. Os meus filhos são herança do Senhor, como diz a palavra de Deus. Eu vou viver a melhor semana da minha vida. Então escuta isso aqui. Quando você aponta, quando você fala palavras de derrota ao teu respeito, você está levando o teu barco justamente ao lugar da derrota, ao lugar do fracasso. Agora, quando você começa a pronunciar, a falar, a ativar a tua fé através da língua, para o lado bom, para o lado positivo, é para lá que você vai, meu irmão. Então levanta a tua mão, diga 7 vezes, 7, 7, 7, 7. Eu vou vencer, eu vou vencer,
eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Olha, já tem barco indo para a vitória, eu vou vencer. Já tem família indo para a vitória, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E diz a Bíblia que em tudo nós somos mais que vencedores. Aleluia! Glória a Deus! Então fala para o teu irmão, nesse desafio, nesse gigante, nesse deserto, não veio para acabar com você. Diga assim, é Deus te treinando para coisas muito maiores. Fala assim, que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram. Diga assim, e nem chegou no teu coração. É exatamente aquilo que Deus preparou para você, que está sendo treinado e forjado por Deus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor com todo o seu coração. Marcos capítulo 5. Não, bota Marcos 4:35. Marcos 4:35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: Vamos falar todo mundo junto, isso que a gente grifou? Vamos para o outro lado, vamos lá. Ninguém pode queimar, irmão, senão a gente volta. Então vamos lá, 1, 2, 3. Vamos. Uau, mas pode ser melhor. No 3 aí, 1, 2, 3. Será que eles foram? Olha o que diz em Marcos 5. Marcos 5, verso 1. E eles atravessaram o mar e chegaram do outro lado. Se tem alguém que acredita no que foi pregado, escolhe 7, irmão, 7, mas 7 cheio do fogo. Diga assim, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado, vai dar certo. Vai dar certo, 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 vai dar certo. Dario, o que tu está falando, meu filho? Escolhe 7 aí. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Que é isso, pastor? Agora a linguagem positiva? Não, é mais do que isso. É a fé que nós temos em Jesus. Vai dar certo. Vamos chegar do outro lado. E se você vai chegar, fica de pé no seu lugar e adore o nome de Jesus.